Panton Pater Polemos, a guerra é pai e rainha de todas as coisas. Meu nome é João Flávio, está começando esse podcast que eu nem sei mais o número, mas é um podcast mais de 20 aí. Agora nessa segunda temporada, que o podcast, o Polemoscast faz parte agora do Festival de Cultura #UFA em Casa. E hoje nós vamos falar, o nosso título do podcast é Era uma Vez em Hollywood, o Oscar de Parasita. Para falar sobre filme, suas reflexões, estamos aqui com quem? Um amante do saber absoluto? Olá, amantes do saber absoluto. Tudo bem com vocês? Você assistiu o filme, Matheus? O Poço? Não. O Matheus confundiu, achou que o podcast era sobre o filme O Poço, mas na verdade é sobre o Parasita, então ele está aqui disposto a receber spoilers. E detalhe, eu já recebi bronca por não ter assistido esse filme Parasita, viu? Mas tô aí para descobrir através de vocês. E antes assisto depois do meu. Que as crianças o chamem, professor Magalhães. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é o professor Magalhães, coordenador dessa balbúrdia. Vamos ter muito as panoramas hoje, muita ordem alfabética, muita defesa do Dória. É isso que a gente vai ter hoje aqui. Bom, para quem não entendeu essas referências, escute o primeiro podcast dessa nova temporada, quando estiver disponível aí, né, Matheusinho? E o nosso Pedro Henrique está aí? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Henrique, estudante de Direito, ex um juízo de fato. Que bom que nós finalmente superamos a barreira das legendas para descobrir tantos filmes incríveis. E agora, o Homero, está aí, Homero? Olá, pessoal, mais um dia aqui gravando. E depois de terminar de assistir o filme, então tá fresquinho na memória, ainda tô digerindo ele. E agora eu falo com tranquilidade. O nosso próximo convidado aqui, ele acompanhou e escutou todos os nossos podcasts. Foi meu professor aqui em São José do Rio Preto. Você viu, né? Tem que ter muita força, muita esperança para escutar todos os podcasts nossos. É com a palavra, professor Gessé Ribeiro. Olá a todos. Prazer inenarrável estar aqui nessa távola redonda imaginária, já que não pudemos nos conhecer pessoalmente. Sempre converso com o João e falo que vocês são o choque da cultura da filosofia, né? Eu sou um professor de matemática, então não sei direito o que eu estou fazendo perdido aqui. Afinal de contas, quem sabe direito são vocês, né? Mas nos últimos anos aí eu venho me tornando aos poucos diferente do Matheus, que é um amante do sabor absoluto. Agora, Gessé, ficou. Agora vai ser o amante do sabor absoluto. O resto do podcast. Obrigado. Eu venho me tornando um amante da sétima arte, né? E é sempre bom falar de Parasita. Para mim, melhor filme de um dos melhores anos do cinema. Perfeito. E toca a vinheta. Bom, eu vou deixar a apresentação aí do... Gente, um segundo. Vocês estão sentindo o João com menos entusiasmo nessa temporada que na temporada passada? Eu estou sentindo o João com entusiasmo deficitário aí. O João, ele tá com saudade. É essa dor que o João tá sentindo agora. O João tá com saudade. Não, mas... assim, o que é, Magalhães? O que você tá me perseguindo, cara? O que eu fiz?
tentando me censurar, e aí então a gente tem que, né, ficar lógico. Bom, eu vou deixar pro novo amante da sétima arte, o professor Gessé, dar o panorama dele do filme Parasita. Então vamos lá. Você vê que eu tô nervoso, né? Comecei trocando saber por sabor, mas vamos lá. Aos poucos eu vou pegando o jeito. Então, pensando lá no choque de cultura, né? Pontos fortes, pontos fracos. Sobre pontos fracos, não tem. Não consigo encontrar. Eu parei para pensar e não achei. Inclusive, Tem meu sim, filme- aí eu preciso discordar de você imediatamente, que o ponto fraco é que Manda. não consegue entender o que eles estão falando. Então, claríssimo. Não tem dublagem, a Herbert Richards não foram acionados, então. Talvez um dia passe na sessão da tarde, e aí isso vai ser resolvido. Caraca, o dia que Parasita passar na sessão da tarde, você pode saber que o mundo mudou. Mas, enfim, esse filme aí fez história, né? É o primeiro filme estrangeiro a ganhar o Oscar de melhor filme depois de 92 anos de premiação. Não é pouca coisa. Primeiro filme sul-coreano a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. E só reforçando a ideia, o próprio Bong Joon-ho, o diretor e roteirista, no Oscar ele fala, né? Quando vocês superarem as barreiras de filmes com legendas, conhecerão muitos filmes incríveis. Eu estava dando uma pesquisada em algumas listas sobre melhores filmes de todos os tempos, e Parasita está em todos. Inclusive na lista do IMDb, que é uma lista bem respeitada, né, bem conceituada, ele está em 26º. E aí, procurando ali, eu achei Cidade de Deus, em 21º. Fiquei muito feliz e gostaria aí de recomendar a todos que saiam de Hollywood e assistam filmes de outros lugares também. Tem filmes excelentes na Coreia do Sul, no Brasil e no Bacurau mundo tá em inteiro. alguma? Bacurau, se ninguém roubar, é uma das que eu pretendo falar no Polemos no final, né? Recomendação. Mas Bacurau não tá na lista do IMDb, ele não tá na lista dos 50 melhores. Mas é uma lista assim bem seleta, mas tá próximo. A nota dele é muito próxima. Deve estar na posição 300 mais ou menos. É uma posição muito boa também. Mas o Matheus, você que assistiu o Poço, se prepara que agora vem spoilers. Vamos aos pontos fortes. Primeira coisa que eu tenho que falar do filme é que assim, ele consegue transitar perfeitamente por 3 gêneros do cinema: comédia na primeira metade do filme, suspense na maior parte da segunda metade e o drama em várias partes do filme, e ainda tem umas pitadas de terror. Aliás, essas partes que envolvem terror me lembraram um pouco o filme Nós, do Jordan Peele, do ano passado também, excelente filme de desigualdade social também. O mesmo cara que fez Corra, o primeiro roteirista preto a ganhar o Oscar, fez história. E o interessante, o paralelo que dá para fazer nesses 2 filmes aí é que em ambos você tem uma família, né, 2 famílias muito parecidas, espelhadas. Se analisar a família do Parasita, você tem o pai, a mãe, a filha mais velha e o filho mais novo, né? E, enfim, eu não vou falar muito para não dar spoiler também de Nós. Em Corra também é a família, né? A gente chega à conclusão de que o terror hoje em dia é a família. Verdade. Família é o terror da própria família. É verdade. A questão do marido da governanta sai, isso me lembrou bastante o filme Nós. As atuações do filme são excelentes. O roteiro ganhou como melhor roteiro original e é muito justo, porque os diálogos são muito bons, reviravoltas. Eu lembro que eu assisti pela segunda vez com o João no cinema, acho que era a segunda ou terceira vez que eu assistia, e aí quando chegou na parte que a governanta, avisei que ia ter spoiler, vai ter. Quando chegou na parte que a governanta volta para casa da família rica, eu falei, João, até agora o filme está muito bom. A partir de agora, o filme vai se tornar excelente. Acho que a melhor reviravolta do filme, uma das melhores, pelo menos, então achei muito, muito legal. Outra coisa bacana do filme é que nele você não tem muito bem definido quais são os mocinhos, quais são os vilões. A gente pode acabar torcendo para a família pobre, né? Porque a gente está como se estivesse olhando a partir dos olhos dele. Eles são os protagonistas da história. Talvez, se fosse a família rica, a gente enxergasse um pouco diferente. E talvez também
se a família rica não ficasse com aquela parada de cheiro de pobre, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais. Outra coisa interessante são as dicotomias que acontecem nos 3 núcleos de personagens. Na família pobre, eles são muito inteligentes, são muito engenhosos, mas eles acabam desempregando outras pessoas, prejudicando outras pessoas. A governanta, ela é muito dedicada ao trabalho, mas ela consome comida literalmente por 2, esconde um grande segredo. A família abastada, tem até uma fala sobre isso, né? Ela é rica porque é legal ou é legal porque é rica? Né? Tem essa questão. Então, a família rica ela é representada acima da família pobre, que mora num semi-porão. A ideia do semi-porão, se você pensar, não é exatamente um porão, tem uma janela ali, que é enquadrada várias vezes. Pode dar a ideia de que a família pobre tinha um pouquinho de esperança ali. A janela dá abertura para uma certa esperança de ascensão. E a família realmente consegue pouco dessa ascensão, né? Porém, quando consegue... Gessé, Pois não. eu queria até só aproveitar para o próprio cenário ali da casa, né? Ela foi construída, o diretor orientou a construção dela, né? Para que tivessem muitas escadas ao longo da casa, né? Sim. Justamente e ali na casa da família rica tem muita iluminação, né? Não existe muitas paredes, são maior parte cercada de vidro, né? Enquanto a família pobre tem baixíssima iluminação, né? E o ponto mais alto da casa da família pobre é o vaso sanitário, né? Você pode dizer que é um filme sobre em cima e embaixo, como se os protagonistas desse filme fossem 2 localizações espaciais, em cima e embaixo. Como a gente já aprendeu com a música, o de cima sobe, de baixo desce. Exatamente. Estão entendendo que o meu papel nesse podcast é só esse, né? E me zoar também, né, Magalhães? Não esquece. Mas é porque você pediu, João. Assim. Eu pedi. O que vocês comentaram aí tem uma categoria de filme nesse estilo, que é filme de escada, onde você... É o que comentaram, né? A família rica mora lá no topo da cidade, a família pobre mora numa parte bem baixa. Naquela cena da chuva dá para ver eles descendo muitas e muitas escadas para poder chegar até onde eles moram. Tem ainda aquele outro personagem que mora embaixo da casa, num lugar sem janela, sem esperança. Enfim, uma pessoa que já praticamente desistiu da vida. Como o João tinha comentado, a casa rica é uma casa ampla, né, bem iluminada, só que é uma casa que ao mesmo tempo você observa que tem um certo vazio. Já a casa pobre, a casa do pessoal mais pobre, é um lugar mais abafado. Eles roubam o Wi-Fi do vizinho de cima, respiram inseticida, e é a única maneira de dedetizar a casa. Tem a questão da privada, que o João falou. Quando recebe um presente que é uma pedra, essa pedra acaba representando para a família uma pontinha de esperança. Enfim, só que em relação É o sonho da ascensão social, né? Exatamente. O sonho da ascensão social que quando inunda, boia. É isso. É isso. E eu acho interessante que eles carregam a pedra até o final. Pedra aí do sonho da ascensão, da esperança, da prosperidade. Só que tem aquele detalhe, né? Se você carregar demais essa pedra, pode ser que você acabe sendo apedrejado por ela, né? Desculpa mais spoiler aí também. Enfim, e para finalizar, o final do filme termina de uma maneira extremamente melancólica, com aquele sonho distante. Afinal de contas, sonhar não é para muitos nesse mundo. E eu quero finalizar com uma fala do pai da família pobre, do Kim. Ele fala: você sabe que tipo de plano nunca falha? Nenhum plano consegue, nenhum plano. Sabe por quê? Se você faz um plano, a vida nunca funciona como você espera. É isso, meus pontos fortes. Eu queria pensar agora aqui o início do filme, e eu acho que o Pedro vai querer falar bastante disso. Ele mostra ali os 2 filhos da família pobre correndo atrás do sinal do Wi-Fi, como você falou, para pegar o WhatsApp
e que através daquele WhatsApp eles conseguiriam ver os vídeos do pessoal encaixotando lá, né? É, na verdade, não encaixotando, dobrando as caixas de pizza, né? Uhum. Ô Pedro, você acha que assim, a gente colocou no nosso roteiro assim, essa questão da precarização do trabalho? Qual que é a sua leitura sobre isso? Olha, eu vou tentar fazer uma leitura aqui, não como um estudante de direito, tá? Mas como alguém que é apaixonado por cinema. O tema desigualdade social, ele primeiro, não é novidade no cinema e ele não é tão homogêneo quanto parece. Você também pode dizer que um filme é sobre desigualdade quando ele tem uma temática étnico-racial, quando é relativo a gênero, e aí você se pergunta sobre não só a desigualdade dentro do filme, mas a desigualdade no cinema, de representatividade. É também desigualdade em termos de nacionalidade, de língua, tá? Tanto que uma questão atinente a esse filme é ele ter dado visibilidade para um cinema fora da centralidade que o cinema em língua inglesa ocupava. Também é uma forma, lembrem-se, de expansão de uma cultura que carrega paradigmas econômicos sobre outros países, ditos de terceiro mundo, ditos de desenvolvimento, que seja. Os filmes estadunidenses também levam isso. Eles fazem parte de um projeto estadunidense de vida, né? E questionar um pouco o colonialismo mental, como o Roberto Mangabeira coloca nesses termos, relativo ao consumo dessa cultura, e a gente descobrir que há outras que são capazes de obras de arte incríveis, é também questionar a desigualdade. Desigualdade não é também novidade na filmografia do Bong Joon-ho, que é o diretor. Lembrando que ele fez O Hospedeiro em 2006, Expresso do Amanhã em 2013, explicitamente sobre desigualdade, espacial inclusive, só que agora não mais cima e baixo, mas horizontal, porque é um trem, e na ponta são os ricos e no fundo são os pobres. Ele fez Okja, e assim, língua também está sempre presente nos filmes dele, porque ele dirige filmes em inglês, ele faz uma crítica a um certo modelo de vida estadunidense, e a gente também chega no que você falou sobre trabalho, sobre capitalismo, capital, como queiram colocar. O Bong Joon-ho, antes dele traçar um caminho no cinema, ele se formou em sociologia, academicamente, numa universidade na Coreia do Sul. Então, ficam sempre perguntando como é que a formação desse diretor aparece na repetição de um tema em vários trabalhos dele. Né? Ele tem um interesse por isso. Ele tem um interesse na desigualdade, no trabalho, no espaço, que com certeza vão sugerir Bacurau no final, porque Bacurau também é um filme sobre espaço e identidade. Como que isso chega para uma realidade específica sul-coreana, inserida numa tradição de cinema específico, que é o cinema sul-coreano, mas também em contraposição a uma hegemonia de cinema em língua inglesa. E assim, o interessante dessas grandes histórias é que há algo de universal nelas, que conta sobre como todos nós nos organizamos socialmente, né? A pobreza, a miséria, o sonho da ascensão social, que é muito caro no Brasil, inclusive, mas também conta de uma realidade sul-coreana, sabe? E então, e quando ele consegue contar ao mesmo tempo da Coreia do Sul, de uma coisa que chega pra gente, por exemplo, a luta pelo Wi-Fi, que seja, ele é o testemunho de uma grande história, sabe? Acho que esse é um caminho possível de seguir nessa discussão. Eu queria, talvez, assim, eu acredito que seja, e é mera coincidência, é que o Byung-Chul Han também é um sul-coreano, né? E, professor Magalhães, você acha que tem algum paralelo da Sociedade do Cansaço com o filme Parasita? Assim, em geral, da obra do Byung-Chul Han, né? Eu não sei se necessariamente um paralelo. Bom, a obra com certeza sim. Inclusive eu estou lendo um livro belíssimo do Byung-Chul Han agora que se chama
filosofia do Zen budismo que realmente, assim, me deixou, viu? E talvez a filosofia do Zen budismo talvez encaixe até um pouco mais. Assim. Eu acho que a Sociedade do Cansaço, na verdade, se a gente pensar bem, o Parasita é um filme quase que imediatamente anterior à Sociedade do Cansaço. Que sentido que eu estou querendo dizer? Porque o Parasita mostra justamente o paradigma imunológico e não o paradigma Sintomático. não, o paradigma da positividade, né? Que ele fala na sociedade, porque ali o que a gente vê é justamente as reações que o outro, né, o completo outro, se dá numa alteridade visceral, né? Eles são diferentes. Ali a norma vem de fora. Ali as relações sociais e a materialidade das relações sociais elas estão colocadas, né? Ali a gente vê um mundo de heteronomia, né? Um mundo de como que concretitude é relacionada. Não é à toa que acho que é por isso que o filme ele é um soco no estômago de nós da classe média, que a gente consegue se ver em diversas daquelas situações, né? A gente consegue se ver quando a gente olha alguém pedindo na rua, a gente consegue se ver quando a gente está procurando um serviço no cinema que seja, no bar, e o serviço não dá certo, e aí a gente maltrata alguém no telefone, no call center. A gente consegue se ver nas relações exatamente porque essas relações estão dadas numa exterioridade. A sociedade do cansaço é uma sociedade violenta, é uma violência interna, né? É uma violência que, obviamente, está no contexto social, mas é uma violência que é a mais difícil violência da gente fugir. A violência de você contra você mesmo. Então, acho que não é tanto um paradigma da sociedade de cansaço, mas é um paradigma imediatamente anterior a ela, que não a exclui. Parasita é uma obra-prima, entre outras coisas, além de ser cinematograficamente obra-prima, né? Entre outras coisas, porque ele consegue fazer isso que vocês falaram, que é usar uma situação lá, conseguir universalizar essa situação através dos suras. Eu vou jogar aqui ontem eu não revi, não consegui rever pra gente. Mas ontem eu estava, não é possível não falar disso. Né? Ontem eu estava vendo uma coisa no Twitter, né? Eu não tenho Twitter, mas eu vejo os E Twitter. Magalhães. Eu vejo esses jornalistas que são abertos, sabe? E aí, um dos tweets lá estava mostrando aquela cena grotesca do plano e daí, né? E aí atrás do Bolsonaro tinha um dos seus seguranças. E se você observa a face desse segurança, naquele exato momento me lembrei da cena do carro que o cara está fazendo determinado. Eu não sei se ele fala alguma coisa, se ele faz uma cara que o nosso querido Parasita 2 percebe isso. E aí ele se sente violentado pela reação do patrão. A cara do segurança, enquanto o Bolsonaro estava fazendo esse discurso, era a mesma cara de alguém que estava sendo violentado pela fala, né? E eu chamei minha esposa na hora e falei assim, olha que parasita. E tava lá, ó, o cara do segurança atrás, sendo violentado pela fala do presidente. Foi uma coisa realmente isso, mas enfim. Homero, você que falou que assistiu hoje o Parasita, né? Qual foi seu impacto depois de assistir? Então, eu fiquei bem surpreso com o
desfecho, assim, da história, porque eu não tinha muita noção, né, só do que tinha da sinopse. E assim como fiquei também em Bacurau, eu achei interessante a crítica em relação à visão que eles têm, que é uma visão dos Estados Unidos, do modelo, né, estadunidense, e até essa questão que é considerado valioso quem tem qualquer ligação ali com o Ocidente. Eles utilizam disso até, né, se fosse um capital cultural, assim, né, que seria muito valorizado, que é o que o Jessé Souza fala na obra dele, né, a Lé Brasileira. E eles conseguem se utilizar disso para tentar essa inclusão na ascensão, né, tentar esse movimento. Achei, assim, bem, bem interessante. Interessante aí, só para inserir, você percebe que eles pobres, mas todos têm habilidades muito impressionantes. Eles são competentes, não são pessoas incompetentes. Isso Com é realmente certeza. notável. Isso é notável. Até mais, se você for ver, que os ricos ali, né? A filha demonstra uma habilidade com o computador ali, que é algo que não é investido, né? Praticamente Mas- eu fazendo as artes do Polemoscast. Não, mas peraí, João. A habilidade da filha é mais impressionante com a criança do que com o computador. Muito mais impressionante. Também, Não sossega a também. criança, é verdade. É realmente muito. Assim, a criança é só a menina chegar que a criança vai. Ela é um inferno com a mãe e com a menina. Ela deve ter batido nele. Ó. O terror da família. Bom, Aí o terror, né? Assim, na verdade, eu não estou falando que ela deve ter batido nele, mas assim, o que mostra é de fato a habilidade dela. Todos ali têm habilidades. Todos têm habilidades. Todos. E todos confiaram nessa habilidade, né? Como a que levaria eles para ascender socialmente em algum momento, tipo quando ele faz aquela careta quando ele faz aquela cara no carro que lembra o segurança, né? Eles são interpelados por uma realidade. Eles estavam achando que o de baixo sobe, mas é como diz a música: o de cima sobe e o de baixo desce. E eu também na família rica, os pais são mais ingênuos do que os filhos, né? Se lembrar daquela cena do menininho percebendo que o cheiro da nova governanta era o mesmo cheiro do novo motorista, e eles nem tinham ligado nada. É algo poderoso sobre gerações nessas famílias também. Uma curiosidade: o ator que faz o pai, a família pobre do Parasita, ele é um ator muito famoso na Coreia do Sul, e ele já participou de outros filmes com o Bong Joon-ho, O Hospedeiro, Expresso da Manhã, etc. Então ele é um ator experiente. O ator que faz o filho não é um ator experiente na Coreia do Sul, é um ator emergente, digamos assim, um ator que está crescendo. Que explodiu com o filme. E no filme tem uma cena que o filho ensina o pai a atuar para convencer a família. E eu lembro que eu li o comentário de algum crítico sul-coreano falando que isso foi tipo de explodir a cabeça. Foi realmente divertido, engraçado de ver para um sul-coreano um garoto ensinando o pai a atuar para a família rica, sabe? Não, aquela cena lá é fantástica. A cena lá. o G7, você tinha até comentado que tinha visto que aquela cena lá foi a decisiva de melhor diretor, né, o Oscar. Eu acredito que essa cena, se você pega ela e você pega aquela cena do final, né, aquela cena caótica do final, acho que são duas cenas que quando você assiste, não tem como não dar, né? Não. Tanto direção quanto roteiro, né? Roteiro muito bem feito. É um roteirista escrevendo que o personagem está escrevendo um roteiro e dirigindo um outro. Pois é. Muito doido. Outro ponto, eu acho que nós já estamos aqui quase partindo pro quadro Polêmicos, porque hoje tem muitas indicações. O GCE fez uma lista de 10 filmes e 15 livros. Mas alguns filmes já foram falados, livros não. Livros não, né? Mas assim, o filme Parasita, ele tem aquela cena que
ficou muito famosa, principalmente no Twitter, no Instagram, daquele momento em que o pai tá o pai da família pobre está dirigindo para a mãe da família rica e ela é, fala da chuva do dia anterior, né? Uhum. Nossa, a chuva foi muito boa, a família pobre teve a casa inundada, né? Vocês acham que é possível jogar aqui essa pergunta na mesa? Algum paralelo com o que a gente tem vivido da questão da quarentena? Porque, assim, tem gente que e isso foi muito criticado, de uma glamorização da quarentena, algo desse tipo. Qual a opinião da mesa e da tábua redonda? Bom, em relação à cena da chuva, eu acho que é um paralelo perfeito, né? Porque enquanto para uma família a chuva foi muito boa, porque o dia seguinte foi um dia, né, um dia aberto, a, a família não pôde acampar, mas aí o filho acabou acampando no gramado, na barraca nova dele. Essa mesma chuva destrói tudo, que já não era muita coisa, né, da família pobre, acabando com a esperança de dias melhores, tanto é que no dia seguinte eles estão muito piores psicologicamente do que estavam antes, e eu acho que o impacto da pandemia ele é muito desigual para ricos e pobres, porque de repente os ricos estão tristes porque não vão poder viajar para o exterior, não vão poder ir para Disney, o dólar está alto, apesar que tem gente que fala que o dólar alto é bom, né? Que a empregada doméstica não vai mais para Disney, mas enfim. E de repente reclamando porque os funcionários não estão indo trabalhar, e aí ele acaba lucrando menos com isso, enquanto outras famílias não têm nem saneamento básico, que é o mínimo do mínimo para uma higiene, para o não contágio da doença, vão se afundar em dívidas e talvez nem tenham emprego depois da quarentena para compensar isso. Nossa, eu concordo. Isso me fez lembrar também sobre uma das passagens do filme que mais me marcou, que é sobre o pai da família rica falando sobre o pai da família pobre que se torna o motorista, que ele era um excelente profissional, mas que às vezes parecia que ele passava de um certo limite, né? E aí eu fico me perguntando muitas vezes qual é esse limite, né? Porque assim, é claro que a história tem consequências muito mais graves ali. Mas aquele limite era só de alguém que gostaria, por vezes, de conversar ali. E o pai, numa das cenas finais, lá, quando ele fala para o funcionário, né? Colocar um cocar na cabeça e sair correndo como um índio atrás do filho lá, né, naquela cena, o pai não vê nenhum tipo de limite para o trabalhador ali também, né? Gente, Pro aquele filme pai. Brincar de Índia é tão poderoso, é tão significativo. Sim, sim. Então essa questão do limite foi uma das coisas que mais me marcou, assim, que é uma sociedade que a gente parece que cria limites para os outros, até numa linguagem de alguém não poder conversar um com o outro, aquela velha história de que a empregada doméstica não pode conversar dentro da casa, não pode perguntar se o patrão está bem, né? Então, assim, eu fico perguntando e fico pensando que a questão do filme de escada é muito marcante, né? Que a gente tem uma escada até na linguagem, quem pode falar com quem, né? Posso acrescentar outro paralelo? Claro. Tem outra escada ainda, essa é estudada academicamente, que é a pirâmide de Maslow, e que se ela pode elucidar alguma coisa para a gente em tempos de pandemia, ou na enchente do filme, ou em uma calamidade, ou uma tragédia, ou qualquer ocasião, é que um sujeito só se preocupa com suas realizações pessoais e sua estima, incluídas a criatividade, o talento, o desenvolvimento pessoal, o reconhecimento, sei lá, se a sua fisiologia e a sua segurança, como comida, água, abrigo, sono, segurança do corpo mesmo, tiver assegurado. Uma família, ela acha a chuva uma grande oportunidade e possibilidade de crescimento, uma pandemia que seja, porque a sua casa está tão no alto. Você vê, não sua casa é grande, né? Eles têm que subir o morro para chegar na casa da família rica de Parasita.
que a chuva não lhes afeta. E um pouco do problema, talvez, da classe média, onde quer que seja o capitalismo, né, se Marx estiver certo nessa parte, é que ela não reconhece o seu lugar. Ela nega sua origem, ela acha que ela é mais do que ela realmente é, ela desconsidera que há pessoas que nem essa base da pirâmide, segurança, fisiologia, elas têm assegurado, entendeu? Sim. Agora, eu acho que a gente pode partir para o último quadro aqui do nosso podcast, nosso Polemoscast, e aí ficam as considerações finais de cada um também. Vou tentar chamar a vinheta com mais empolgação, né, Magalhães? Que tá faltando Por mais. favor, né? Por favor, então, toca a vinheta! E agora, saiu alguém aqui? Quem saiu? O Homero saiu. Mas vou seguir uma ordem que eu quiser aqui, para evitar problemas de alfabetização meus esclarecidos aqui, evidenciados. E, Carioca, Pedro, quais são o Pedro provavelmente terá uma boa análise de um personagem que a gente não falou aqui, que é o esposo da antiga Nossa, governanta. como que a gente não fez isso? Que horror. Então, Pois é. eu vou deixar para que cada um, nas considerações finais e, enfim, com as indicações, pense um pouco aí sobre esse personagem. Olha, eu já falei muito, então vou deixar para outras pessoas fazerem considerações finais sobre ele. Vou fazer recomendações, e agora não vão ser literárias, porque eu me permiti fazer recomendação de filme, já que é um podcast sobre filme, né? E eu quero recomendar filmes sul-coreanos. Tá? O Jong-ho, mesmo que ele tenha filmes em inglês que sejam famosos, né? Quero recomendar 2, O Hospedeiro, 2006, e Mother, que ficou aqui como Mother, A Busca pela Verdade, né? De 2009. Outro filme, talvez o imediatamente anterior a Parasita, que fez muita repercussão no cinema ocidental, mesmo sendo um filme sul-coreano, foi Invasão Zumbi. É o melhor filme de zumbi da década, e vale lembrar que o gênero de zumbi não é um gênero tão bobo. Zumbi tem um significado político, inclusive. Tá? Invasão Zumbi. Cara, o zumbi hoje significa bolsonarista. Pode ser. A Invasão Zumbi, um filme de crítica ao bolsonarismo de 2016, dirigido pelo Yeon Sang-ho, tá? E os últimos 2 filmes são de um diretor sul-coreano fantástico chamado Park Chan-wook. Já. São Old Boy, de 2003, um filme extraordinário, espetacular, e A Criada, de 2016. Esses filmes, né, do Bong Joon-ho, do Chan-wook Park, do Yoon Sang-ho, acho que eles são um bom caminho para a gente conhecer mais o cinema de onde veio Parasita. E tem muito a ver com Parasita, inclusive, o lugar de onde ele veio. Homero? Então, aquela hora que a minha fala cortou, eu ia falar que tinha uma notícia que saiu no jornal, acho que foi essa semana, falando sobre, lá em Campina Grande, que os empresários, eles fizeram com que os empregados ajoelhassem e pedissem pela reabertura do comércio, que eu acho que teria a ver com a panorâmica do filme. E aí, na parte das indicações, eu queria falar primeiro que o filme, né, ele gerou lá na Coreia do Sul o fato que o governo, ele resolveu olhar para essa questão dessas pessoas marginalizadas, né, que vivem nessas porões, né, e ele destinou uma verba para elas, então tipo, teve um aspecto direto, acho que bem positivo, assim. E eu ia indicar o livro do Gessé Souza, que eu falei, que é a Ralé Brasileira, Quem é e Onde Vive, e uma série de vídeos feito pelo Nexo Jornal, que é da Marta Hetti, que chama A Trajetória da Desigualdade no Brasil, que eu acho que é muito interessante. Ô, professor Magalhães, tem indicações para hoje? E a análise do... Eu esqueci o nome dele lá, né? Aliás, eu não sei nem se ele tem um nome, né? O esposo da governante, que é muito simbólico também. Então, eu também não me lembro se ele tem nome, agora bom, já tem tempo já.
A única análise que eu tenho para fazer sobre ele, assim, rapidamente agora, o filme, da estética do filme, nos leva a entender que o parasita é o esposo da governanta, né? Porque ele está lá se aproveitando da situação, morando, né? Tendo seus recursos materiais, mas o interessante é notar que o filme Parasita está no singular, mas ele meio que ele indica que todos são parasitas. Todos do filme, de alguma maneira, todos, absolutamente todos. Seja da família pobre, seja da família rica, todos estão parasitando alguém ou alguma situação de alguma maneira. É óbvio que com pesos diferentes, mas essa é a questão. A parasitagem mútua que acontece naquele ambiente ali. Então isso é um dado que eu achei muito interessante. Assim. Isso eu estava pensando exatamente quando a parte mais terror, né, estava acontecendo. Eu falei, caramba, o parasita. Porque toda hora eu transitava, não é esse o parasita, não é esse parasita. Não, todos são parasitas, né? É isso. Eu acho que gostaria de indicar, eu indiquei no último podcast, o Senhor dos Anéis, né? Idade do Anel, que eu estou relendo depois de tanto tempo. Eu vou agora indicar Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Ah, Magalhães. Tô brincando. Eu vou O melhor da sua indicação foi a arte que gerou. Não sei se você ainda teve acesso, mas a arte que gerou sua indicação foi a melhor. Eu vi, sim. Eu gostaria de indicar um filme que eu vi ontem na Netflix que chama O Mestre dos Gênios. É a história de um editor muito famoso nos Estados Unidos, alguma coisa Perkins, que eu não me lembro agora o nome, e o encontro que ele teve com aí o gênio, né? Esse que é o gênio, o Thomas Wolfe, é o ator de Menino Perdido, o autor, né? Menino Perdido, Garoto sobre o Tempo e o Rio, enfim. O Thomas Wolfe é realmente genial e o livro e esse editor foi o mesmo editor do Western Hemingway, então ele é o mestre desses gênios. É um filme muito interessante, é muito legal ver ações expostas. A última vez que eu tinha me sentido do jeito que eu me senti ontem foi quando eu vi Meia-Noite em Paris. Eu esqueci o nome agora do Woody Allen. Isso. É isso. O Matheus me fez uma ameaça, gente. Ele falou assim que se eu perguntasse qualquer coisa para ele não ia editar mais nenhum podcast. Matheus, tá liberada a indicação ou não? Uai, eu posso indicar sim, mas como eu fui contrariado aqui, eu vou advogar para outra arte. Eu vou fazer uma indicação musical. Eu achei que era de comida. Não, pode ser também. Mas eu vou falar um pouquinho da música. Sei que é ambiente de música, é ambiente de droga, mas essa aqui eu acho que ela merece sim, que eu escutei esses dias, né? É o Estudo Revolucionário do Chopin, o Estudo Opus 10, número 12, que o menino Chopin escreveu longe da sua terra, longe da Polônia, mas foi, enfim, com um sentimento foi escrita com um sentimento de revolucionário, né? Porque na época a Polônia era do domínio russo e o espírito europeu, o espírito polonês, então ele se apropriou, ou seja, ele se uniu ele se confundiu com esse estudo revolucionário e passou a ser a música que motivava o povo polonês à libertação do Estado polonês. Então, fica a dica aí, estudo Opus 10, número 12, porque música também é cultura. Então drogas. Eu vou aproveitar e já que eu falo do Chopin, eu vou indicar aqui um anime, atenção, um anime chamado O Piano da Floresta.
que é da Netflix também. Netflix patrocina a gente. Esse Piano da Floresta é um menino que tem um ouvido absoluto, um menino japonês, muito pobre. Ele encontra um piano na floresta, ele vai tocando as músicas assim de ouvido, até que um professor, um ex-pianista fantástico, entra na escola, percebe esse talento. Aí tem um outro menino lá que também é pianista, e aí são 2 temporadas, e a segunda temporada são os personagens, todos eles se passam na Polônia, na competição, no concurso Chopin que existe todo ano na Polônia. E aí, então, essa segunda temporada é inteira deles tocando Chopin, assim. E é muito interessante que é aquela coisa japonesa, né? O menino vai, entra no piano, começa a tocar Chopin, aí, tipo assim, dá um vento na plateia. É bem bom. Bem no sentido anime mesmo, assim, as pessoas são tomadas. As 2 temporadas, e aí, quando ele na primeira temporada ele é uma criança, na segunda temporada ele já é um adolescente quase adulto. E quando ele é criança, e aí ele conhece Chopin, ele fica doido. Então, assim, é basicamente sobre o Chopin. Assim, fica aí a dica, aproveitando essa dica do... Bom, eu vou indicar um livro do naturalismo no Brasil, que eu acho que assim, tem alguns paralelos com Parasita, assim, que é o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Grande Aloysio Azevedo. Que, assim, o final, principalmente, do Cortiço, me faz lembrar, enfim, Parasita me fez lembrar o Cortiço e toda a questão de desigualdade, de pessoas vivendo uma em cima da outra, quase nesse sentido. E, enfim, essa é a minha indicação. E agora, nosso convidado aí, professor Gessé, suas considerações finais, suas indicações do Polemos. Então vamos lá, já que é Polemos, vou indicar aqui um livro do Choque de Cultura, 79 filmes para assistir enquanto dirige. E dirigir é uma tarefa maçante, né? Então pode ser seja interessante. Pior que existe esse livro mesmo, eu estou brincando, eu tenho ele aqui, inclusive. Ele é bem engraçado. Mas as minhas indicações são todos filmes. E vamos lá, alguns já foram citados aí, o Expresso da Manhã, o Okja, o Hospedeiro, Mother, todos os filmes do Bong Joon-ho, né? E além desses, eu queria indicar um outro filme dele, que é o segundo filme da carreira dele, que é Memórias de um Assassino. É um filme também excelente de investigação, enfim, e tem uma reviravolta no final, então é um filme muito, muito bom também. Além disso, já fizeram as indicações aí dos filmes da Coreia do Sul que eu queria falar, mas tem alguns outros. Desculpa. Não, que isso, não tem problema nenhum. Senão eu vou falar um monte aqui, é até bom, porque aí eu só indico alguns. Parece que a minha lista é um pouco menor. Eu comentei ao longo da minha primeira fala sobre o filme Nós, né? Então eu indico muito Nós. Acho que tem um paralelo interessante com o Parasita, Bacurau, obviamente. Até legal que tem um outro podcast, né? A live, né? Que vocês vão fazer, que vai ser interessante para elucidar um pouco mais sobre esse assunto, mas Bacurau também tem um paralelo legal. 2 filmes da Netflix espanhóis, um deles o Matheus conhece bem, que é O Poço, e o outro é um outro filme espanhol, que é A Casa, que é um filme, não é assim excelente, mas ele lembra vagamente algumas ideias de Parasita, de uma maneira assim, bem, não chega a ser uma obra-prima, mas é um bom filme, A Casa, na Netflix, outro filme espanhol. Tem um filme japonês chamado Assunto de Família, me lembrei um pouquinho dele também, ao assistir Parasita, excelente filme japonês. E ao assistir esse filme japonês, Assunto de Família, que eu assisti essa semana, inclusive, eu me lembrei de um filme do estúdio Ghibli, ou Ghibli, como você queira falar, do Isao Takahata, que chama-se Túmulo dos Vagalumes, que me lembrou muito esse Assunto de Família, que me lembrou, né,
o Parasita, Túmulo dos Vagalumes. Só que assim, já aviso que vai desidratar, hein? Vai chorar bastante, que o filme é triste, é um drama pesado, pesado. E só para finalizar, outros dois filmes, e aí eu termino a minha fala, queria falar do filme Roma, do Alfonso Cuarón, que é um filme que, para mim, deveria ter ganho o Oscar no ano anterior. É um filme estrangeiro também, é um filme lindíssimo, para mim é o melhor do ano anterior, mas, enfim, ainda bem que pelo menos o Parasita ganhou depois. Excelente filme na Netflix também, né? Netflix paga a galera aí. E eu quero encerrar a minha fala indicando um último filme e falando um pouquinho mais sobre o cheiro de pobre, cheiro de metrô, que é o seguinte, quando eu vi essa questão do cheiro de pobre, né, que aparece várias vezes ao longo do filme, ele me lembrou um outro filme que chama-se Infiltrados na Clã, onde tem uma cena, aliás, Infiltrados na Clã, que é um excelente filme do ano anterior também, do Spike Lee. E tem uma cena em que o líder, eu não vou conseguir falar essas palavras, sempre tem dificuldade, eu vou tentar. O líder da Ku Klux Klan, aí, acho que consegui. Enfim, ele liga, na verdade ele recebe uma ligação de um cara que é preto, e nessa ligação ele fala, eu facilmente conseguiria saber que eu estou falando com um preto. E na verdade ele está falando com um e ele não percebe. Ele é facilmente enganado, assim como a família rica é enganada no Parasita. E essa questão do cheiro de pobre, voz de preto, ou qualquer coisa parecida com isso, me faz lembrar uma música chamada O Céu é o Limite, de vários rappers, dentre eles o Mano Brown. Tem uma fala do Mano Brown que é: minha cara de ladrão pega a visão, são seus olhos, baby. E eu gosto de pensar nisso porque particularmente me ajuda muito a ter uma saúde mental melhor e a lembrar que tudo aquilo que falam, aquilo que pensam sobre mim, diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim mesmo. E é isso. Gessé, muito obrigado por ter participado desse Polemoscast com a gente aqui. Pode ser, por favor. Sim, nossa, Vamos convidar. Mas assim, é sensacional. Vocês são realmente... Eu gosto muito mesmo. Ouço todos sem falta. Eu acho que, pessoal, eu sempre... Você me manda alguma mensagem falando do podcast, eu encaminho no nosso grupo lá, que realmente o Gessé escuta todos aí, sempre faz uns comentários e... Enfim, e agora a gente, com esse projeto, foi um pouco mais reconhecido dentro da universidade. Fiquem em casa, muito obrigado. E é isso, acabou o programa.